Salve galera! O tema do vídeo de hoje é: o que é socialismo? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho. Note, o tema do vídeo de hoje é o que é socialismo, mas ele foi motivado por um material específico. Guilherme Boulos, do PSOL, deputado federal e tal. Eu falo PSOL como se fosse paulista, né? PSOL. O deputado federal deu entrevista por Reinaldo Azevedo e por Valfrido Vardes. E perguntaram ao Boulos o que é socialismo. Veja, eu tenho muito respeito político, pessoal, pelo Guilherme Boulos. Discordo dele de várias coisas. Isso não é uma treta, isso não é um ataque, isso é uma crítica teórica, uma discordância política. O Boulos, nessa resposta, eu vou colocar só um trechinho aqui para vocês curto, que é para não derrubar a monetização do vídeo do canal, que eu preciso disso para pagar o vídeo, o custo da edição. Se liga mais ou menos o que é que o Boulos diz, 20 segundinhos. Hoje, na sociedade que a gente vive, o socialismo é um caminho, uma inspiração, eu ouvi o Pepe Mujica falando sobre isso genialmente, que nos leva a uma postura social solidária de oposição ao individualismo que tomou conta da sociedade contemporânea. Então, você lutar por ampliação de direitos, você lutar por mecanismos de cooperação, por mecanismos de convivência coletiva. Como vocês podem ver, o Boulos ele reduz o socialismo a um conjunto de valores: solidariedade, cooperação, trabalho coletivo e a defesa de direitos, de ampliação de direitos, de espaços coletivos, de dinâmicas coletivas de organizar a vida. Veja, existe socialismo que não é marxista. Nem todo socialismo é marxista. Todo marxista é um socialista, mas tem pessoas que partem, por exemplo, da doutrina social cristã para defender o socialismo. Tem pessoas que partem de um pensamento humanista de origem francesa, muito influenciada ainda pelo pensamento jacobino para defender o socialismo. Tem pessoas que partem de outras fontes. Aqui na América Latina, por exemplo, o Aya de la Torre já tentou defender uma perspectiva socialista que era um misto de teorias europeias com supostas leituras dos povos originários. Então, há diversas abordagens de socialismo. Para um marxista, o socialismo não é um projeto, acima de tudo, ético, moral, coletivista, solidário. O socialismo tem tudo isso enquanto projeto, mas o socialismo é, acima de tudo, um projeto político-econômico de transformação das relações de produção e de propriedade e do poder político. A gente, enquanto marxista, a gente acredita que a solidariedade, a cooperação, o espírito de união vão ser sentimentos dominantes na sociedade quando a economia direcionar para isso e quando o poder político, a forma de organização do Estado direcionar para isso. É claro que a economia e a política não direcionam por si só em automático a ideologia, a cultura, a consciência de uma sociedade. Nenhum marxista acha isso, nenhum marxista bom. Várias experiências socialistas durante o processo de transição político-econômica para o socialismo, fizeram um debate sobre revolução cultural, sobre transformação da consciência humana. Ou seja, ainda que a base político-econômica tenda a criar um ser humano mais fraterno, mais solidário, menos individualista, é necessário ter uma linha política específica sobre isso. Aí Che Guevara vem com um debate da criação do homem novo em Cuba. Aí na China tem um debate sobre a revolução cultural proletária. Aí na Coreia Popular eles desenvolvem a filosofia Juche e por aí vai. São várias respostas diferentes. Mas para a gente, os sentimentos de solidariedade, de cooperação, de ética, de empatia com o ser humano, de você se sensibilizar com a dor do outro, de você cooperar, eles hoje já existem. Então, por exemplo, eu até fiz um comentário no Twitter dizendo: não dá para dizer que socialismo é a defesa de valores éticos, coletivos, solidários, porque senão a gente vai dizer que já tem socialismo no Brasil. Todo terreiro de religiões de matriz africana, por exemplo, tem esses valores muito fortes.
sabe? Então, assim, a gente não vai dizer que cada terreiro é uma ilha de socialismo no Brasil. Embora, cá entre nós, viu? A cosmovisão das religiões de matriz africana tem que ser muito aproveitada numa construção socialista brasileira. Mas esse é outro ponto. De tal sorte que, quando você reduz o socialismo a um projeto ético-político, você o faz para não debater a socialização dos meios de produção. Porque, veja, o Boulos ele tem um vídeo no canal dele, Porque Eu Sou Socialista. Tá aparecendo aqui. Nesse vídeo, o Boulos faz um debate de economia, de direitos, de quem controla os recursos naturais, do lucro acima da vida e por aí vai. Isso aqui é um vídeo de 2 anos atrás, né? Perfeito. O Boulos, nessa entrevista com Reinaldo Azevedo, ele não teve tanta oportunidade de desenvolver a ideia, porque ele fica sendo muito interrompido. Aí o Boulos, ele até fala assim, tem muita gente na esquerda que me critica porque eu não falo de socialismo. Veja, é uma crítica mesmo, Boulos. Você não fala de socialismo, você não fala mais de burguesia, você não fala de imperialismo, você não fala de poder popular. O Boulos, de 5 anos atrás, não passava 2 minutos sem falar de poder popular. O Boulos de hoje defende uma democracia que, claro, pressupõe a participação popular, só que participação popular na democracia burguesa é diferente de poder popular. O discurso do Boulos de hoje é menos radical do discurso do Boulos de 5, 6 anos atrás. Boulos, tipo, é isso, sabe? Não precisa negar. Foi uma tática eleitoral sua, enfim, a gente entende, eu discordo, as pessoas concordam e é da vida. Aí o Boulos ele vai para uma pegada que é tipo assim, o socialismo, tem muito mais socialismo que eu acredito numa ocupação, e aí o Boulos iria dar um exemplo de algo meio abstrato, de um debate mais acadêmico, só que acaba sendo interrompido. O Boulos, inclusive, deu esse exemplo da entrevista que ele deu pra gente no Revolution. Veja, eu não discordo do Boulos que na ocupação do MTST tem muito mais socialismo do que, por exemplo, eu fui na USP recentemente, tinha uma briga de cartazes, Trotsky e Stalin. Uma organização colocou um cartaz de Stalin, outra organização foi lá, colocou um cartaz de Trotsky, a outra foi responder uma briga de cartazes de Trotsky e Stalin. Eu não tenho dúvida, tem muito mais potencial socialista na ocupação do MTST do que na briga de cartazes na USP sobre Trotsky e Stalin. Ponto. Pacífico. Porque ali você tem a classe trabalhadora se organizando, tentando construir com suas próprias mãos, tem a organização coletiva e por aí vai. Mas veja, da lógica de direitos, da lógica de lutar por políticas públicas, que é fundamental, não nasce espontaneamente socialismo. O socialismo é um projeto político estratégico que tem que ser difundido. Eu vou dar um exemplo para vocês. A enfermagem do Brasil inteiro está mobilizada em defesa do piso. Poucas categorias conseguem mostrar um potencial de organização e mobilização tão grande quanto a enfermagem. A enfermagem convocou uma jornada de lutas na semana passada. Aliás, não posso nem falar semana passada, que eu não sei quando esse vídeo vai ao ar. Mas, enfim, recentemente a enfermagem convocou uma jornada de lutas que parou do Rio Grande do Sul até o Amapá. Desse nível de organização e de consciência de classe enquanto trabalhador da enfermagem, vai surgir espontaneamente socialismo? Não. Vai surgir um projeto de poder popular? Não. Isso tem que ser combinado à mobilização de classe, a organização por direitos trabalhistas, por melhores condições de trabalho, reconhecimento da importância estratégica da categoria, com um projeto político estratégico. Porque dá, tranquilamente, para a mesma enfermeira que está mobilizada, que está no sindicato, que está no conselho, lutando por salário, lutando por direitos, por exemplo, votar num político de direita ou votar num político, sei lá, votar em João Campos. Isso dá, tranquilamente. Então o socialismo ele não brota espontaneamente da luta por direitos. Ele tem que ser colocado como um projeto estratégico. E o socialismo não é um valor ético acima de tudo. Veja, gente, o Mujica não é socialista, viu? O Mujica é um social-democrata que tem uma filosofia política que questiona o consumo, que parte de uma perspectiva humanista, de uma vida que não se realiza a partir do consumo ostentatório, que não se realiza na busca do lucro. Tudo certo, eu acho ótimo. Ele não é socialista. Eu gosto de várias figuras que não são socialistas marxistas. O Dom Helder Câmara é uma figura fundamental. O padre Júlio Ancelotti, fundamental, percebe? O próprio José de Castro, por exemplo, José de Castro não era marxista. E eu vou dizer que o cara não era um cara sério, um aliado, uma figura importantíssima, fundamental na luta contra a fome. Incrível. O socialismo que eu defendo vai realizar o sonho de José de Castro.
mas não eram socialistas. Eu acho que a gente tem que ter uma visão muito generosa para entender que não é só os marxistas, os socialistas, os comunistas que são contra a fome, que são contra as desigualdades, que são contra o desemprego. E que bom, viu, gente? Que bom que não é só a gente. Que bom que tem mais gente lutando contra isso. A gente vai ter várias unidades de ação. Dom Helder Câmara era um cara genuinamente preocupado com a fome. Eu, enquanto comunista e Dom Helder Câmara, a gente tinha a mesma indignação, sabe, com a fome. Agora a gente tem estratégias políticas diferentes. A partir do momento que o Boulos reduz o socialismo a um projeto ético, moral e a lutar por direitos, ele cria um tipo de visão do que é socialismo que é palatável à classe média, ao pensamento liberal e por aí vai. Porque, veja, gente, ninguém é contra mais saúde. Ninguém é contra mais educação. Ninguém é contra solidariedade. Ninguém é contra empatia. Ninguém é contra ver as pessoas como seres humanos. Até um fascista. Até um fascista. Você pergunta a ele, bicho, vem cá. Tu é a favor que as pessoas passem fome? E ele vai dizer que não, porra. Ele pode dizer em seguida, dizer assim, mas é a meritocracia, às vezes a pessoa passa fome também, porque a pessoa é preguiçosa, não quer trabalhar. Mas assim, ninguém é a favor da fome. Recebe no discurso. E todo mundo é a favor da solidariedade. E, pô, quem é contra... Na moralzinha mesmo, você chega no espaço... Gente, levanta a mão. Quem acha que o ser humano tem que ser mais solidário, quem acha que o ser humano tem que cooperar mais? Porra, quem é que vai ser contra? Ninguém. Você chega... gente, quem é a favor da reforma agrária e de acabar com o latifúndio? Aí a treta começa, entende? Então, respeitosamente, eu digo que o Boulos está seguindo uma longa tradição histórica. A Rosa Luxemburgo e o Lênin fazem um debate com Edward Bernstein, aquele famoso Bernstein debate, que o Bernstein foi o primeiro grande revisionista. E eu uso revisionista aqui não como um palavrão, que eu nem gosto, inclusive, de usar esse termo tão vulgarizado ele foi. Mas o Bernstein foi o primeiro a tentar fazer uma revisão no marxismo. E nessa revisão, Bernstein larga Hegel e abraça Kant e tenta reduzir o socialismo a uma prédica moral, a um projeto ético. Ao fazê-lo, ele tenta fazer isso tirando a centralidade da economia na construção de um projeto socialista. Então veja, socialismo há uma centralidade na economia e no poder político. São os dois pilares. E aí todos os valores de solidariedade, de combate às opressões, de reconhecimento e dignidade das pessoas humanas, particularmente dos grupos oprimidos, tudo isso é elemento fundamental do projeto, mas que isso só se torna universal quando a gente acabar com a economia capitalista, criar uma economia planejada, baseada na propriedade coletiva dos meios de produção. Que meios de produção, gente? Grandes fábricas, bancos, propriedade da terra, mineração, grande varejo, quando a economia seja organizada coletivamente de acordo com planejamento nacional e com gestão direta e indireta da classe trabalhadora, seja no local de trabalho, seja no âmbito da economia nacional, estruturando um tipo de poder político que tenha como obrigação defender essa propriedade coletiva, o seu bem-estar, garanta a participação direta e indireta da classe trabalhadora nas decisões estratégicas da economia e que vise objetivos de desenvolvimento humano, cultural, socioeconômico e de resolver os problemas fundamentais do país. É isso que é socialismo e é isso que vai dar a base, o solo comum para desenvolver uma sociedade realmente fraterna, solidária e justa. Porque, para concluir, veja, todo mundo que já foi em Cuba, e aí tem inclusive, gente, quem quiser ir em Cuba tem o Estrela Vermelha, viu? A agência de viagens comunista, tocada pelo meu patrão, Cauê, ele tava fazendo sinal aqui, ele tava fazendo mexendo, fazer mexendo aqui, fazendo mexendo. Mas veja, quem quiser ir em Cuba, ou quem já foi em Cuba, percebeu, por exemplo, que o cubano não tem essa preocupação que a gente tem com assalto, o cubano não é tão desconfiado com as pessoas, o cubano não acha que as pessoas vão assaltar elas, vão atacar, vão agredir, vão dar um murro. Porra, outro dia desse eu tava aqui em Recife lendo a notícia, a mulher tava no Uber com a janela aberta, chegou um cara dado e deu uma facada nela, porra. Esse caso, parece que a pessoa tinha, enfim, problemas mentais e por aí vai. Mas, por exemplo, quando você anda no Uber, você anda com a janela, via de regra, levantada, porque você tá pensando em assalto, você tá pensando um bocado de desgraça. Veja, o cubano não tem isso, não é porque a cultura de Cuba abstratamente é diferente, porque teve uma revolução.
se criou outras relações sociais, e essas novas relações sociais forjou uma nova consciência, um novo ser humano em vários aspectos, em que o cubano não tem a preocupação com violência, não é tão violento, não tem a preocupação individualista, egóica, narcísica, desumana, como tem o brasileiro sociabilizado no capitalismo, percebe? Então, em resumo, socialismo é um projeto político-econômico de superação revolucionária do capitalismo que está baseado na socialização dos meios de produção e da riqueza socialmente produzida e na gestão do poder político pela classe trabalhadora, criando um Estado proletário. A partir disso, a gente consegue criar uma sociedade, começar a criar uma sociedade baseada em valores humanistas, coletivistas, solidários, que combata toda forma de opressão, discriminação e desumanização do nosso povo brasileiro. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo mais recente do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.